Boa tarde. Hoje venho falar de formulários, de formulários Google. Porquê os formulários Google? Porque muitas vezes as empresas, quando arrancam, precisam de começar a controlar a sua produção, de maneira a garantir a qualidade, os requisitos do cliente. E grande parte das vezes o que uma pessoa nova num cargo destes que tem de implementar algo assim, seja no controle de qualidade, na gestão da produção, se depara com um problema é das duas, uma, ou não consegue controlar isto tudo, ou quer controlar isto de uma maneira mais eficiente e por isso precisa utilizar uma ferramenta. E a primeira coisa que vem à cabeça é vamos contratar uma empresa que nos vai pôr um software e esse software tem de ser à nossa medida, por isso vai demorar 2 anos a ser implementado, vai demorar 6 meses, mas que vai sair uma solução com algum custo para a empresa. Então, quando chega às mãos do diretor-geral, do administrador ou do CEO, ou seja, de quem for, ele diz: ops, pessoal, não vamos avançar, eu não estou disposto a fazer este investimento, têm de arranjar uma solução que custe menos. Esta, por exemplo, é uma solução que custa menos e que nos permite controlar. Não é fácil de implementar isto. Porquê é que não é fácil de implementar isto? Porque implementar isto requer que as pessoas estejam do nosso lado e consigamos trabalhar em conjunto com elas. Normalmente esta implementação não é feita só por quem está no escritório, é feita por quem está no escritório e por quem está na produção. Então, eu trago-vos o formulário Google porque é uma ferramenta interessante de utilizar em conjunto com várias pessoas, porque é acessível no telemóvel, no tablet, no laptop, no desktop, em, no- em todos os tipos de equipamento. E intuitiva. Vamos então experimentar utilizar esta ferramenta. Então, como utilizamos nós a ferramenta que aqui estamos a falar? Por exemplo, vamos a docs.google.com ou simplesmente chegamos aqui e carregamos formulários Google e ele aparece-nos a página principal dos formulários Google. E vamos ir para Google Forms. Quando vamos para ir para Google Forms, temos aqui, por exemplo, o sinal mais. E podemos criar um formulário sem título. Neste formulário sem título temos várias opções, como por exemplo importar perguntas, adicionar títulos e descrição, adicionar imagens, várias coisas. Mas dando aqui um exemplo prático, imaginem que temos um parafuso como está nesta imagem que eu vou colocar aqui. Imaginem, este parafuso tem de se controlar algumas coisas no que toca às dimensões, certo? E nós sabemos que isto que aqui está é uma checklist de verificação em que temos as dimensões do parafuso, a dimensão do exemplo, não é? Da amostra, e depois temos aqui algumas especificações que o cliente, por exemplo, dá. Isto pode ser aplicado a diversos tipos de produto, mas o parafuso é um desses exemplos. Então imaginem que temos uma estação onde o parafuso é feito do início até ao fim. E quando chegamos, mediante cada uma das atividades, temos de ir controlando algumas das dimensões do parafuso. Então, qual é que seria a minha sugestão, por exemplo, num formulário destes? Imaginemos, vamos ter o formulário que é o controle do parafuso e o nome dele era S1. Vamos chamar-lhe o S1. Podemos colocar uma descrição no formulário, controlo dimensional do parafuso S1, de acordo com as especificações do cliente. O que é que podemos fazer logo a seguir? Por exemplo, uma das maneiras seria colocarmos então o nosso parafuso, ou a imagem do nosso parafuso aqui. Isso pode ser rapidamente feito através da importação da imagem. Imaginemos, vamos importar a imagem, certo? A imagem aparece assim. Claro que isto não é ideal para nós, porque muitas vezes há aqui muita informação que não nos interessa. Então, por exemplo, o que é que nos interessa aqui? Interessa-nos uma parte da imagem, não a imagem toda. Então, nós cortamos, por exemplo, o que nos interessa da imagem.
para cortarmos o que nos interessa da imagem, nós não podemos simplesmente copiar para aqui a imagem. Então temos de editar a imagem à parte. Vamos à imagem, por exemplo, criamos uma cópia da nossa imagem, editamos a imagem e para isso basta um simples Word, não estejam a complicar, selecionam a zona da imagem que querem retirar e, por exemplo, fazem recortar e ficam automaticamente com a imagem trabalhada. Da mesma maneira, devem chegar aqui e, por exemplo, copiar esta imagem 3 vezes, ou 4, para depois poderem especificar um a um as dimensões que queremos controlar. Por exemplo, chegamos aqui, queremos controlar estas primeiras dimensões, recortar, guardar. Da mesma maneira, chegamos aqui e queremos controlar o segundo conjunto de dimensões. Recortar. Guardamos. E, por fim, chegamos à terceira e fazemos a mesma coisa, mas no que toca aos comprimentos do parafuso, desde a cabeça até à ponta, como da rosca. E guardamos também isto. Então, voltamos ao nosso formulário e reparem, nós podemos ter esta imagem onde dizemos o que é que queremos, no geral, saber. Ou seja, podemos dizer, neste caso, checklist para o controle dimensional das peças. Ok? O que é que aqui acaba por acontecer? Nós podemos ter uma divisão de secção. O que é que a divisão de secção faz? Faz com que o utilizador, quando chega a esta pergunta, imaginem, tem uma nova secção. A secção 1, onde fazemos, por exemplo, o controlo da cabeça do parafuso. Bem? Então, o controle da cabeça do parafuso, imaginem, vai ser o controle desta cabeça que nós estávamos a ver aqui, ou seja, uma das imagens que nós cortamos. Então, nós podemos dizer ao utilizador que queremos que ele faça o controlo destas dimensões, certo? E se queremos que ele faça o controle destas dimensões, o que é que nós vamos deixar em aberto? Vamos deixar que a cada X peças, por exemplo, e o trabalhador aí tem de saber o que é necessário, por exemplo, a cada 100 peças, a cada 1000 peças, tem de saber que tem de controlar o D grande. O que é o D grande? É nada mais, nada menos do que uma resposta curta e que vocês podem parametrizar, por exemplo, com validação de resposta, de maneira a que seja um número e esse número convém estar entre um intervalo ou que seja um número, por exemplo, inteiro ou um número maior que, de maneira a que vocês consigam ter pelo menos um valor específico. Ou seja, por exemplo, normalmente quando o parafuso é feito, ele pode ser feito a partir de uma cavilha, não é um tubo, mas sim uma vara inteiriça, por exemplo, ou pode ser feito a partir de uma extrusão, mas, por exemplo, esta cabeça, não é? Tem de ser sempre menor do que X valor, ou sempre maior do que X valor. Então, por exemplo, nós podemos controlar que é apenas um número, ou então sabemos que ele tem de ser maior que X valor, e nós colocamos, por exemplo, um número maior que 10, por exemplo, e podemos dizer que, caso a pessoa introduza um número inferior, por exemplo, a dimensão de D deve ser superior a 10. E assim, automaticamente, por exemplo, o nosso utilizador, quando for ver o formulário, o que é que vai acontecer? Ele chega aqui, não é? A checklist para o controle dimensional, não é? Sabe que tem aqui várias coisas, várias informações que nós podemos colocar. E quando chega ao D, imaginem, ele vai introduzir aqui algo, 8, certo? A dimensão de D deve ser superior a 10. Imaginem que, por exemplo, o trabalhador engana-se e coloca 1. Isto não o deixa submeter. Ou seja, quer dizer o quê? Que ela tem de ser superior a 10. Reparem, superior a 10, muita atenção quando fazem este formulário. Se nós colocarmos superior a 10, ela não permite a entrada de 10. Ou seja, tem de ser maior ou igual que 10. E, obviamente, o texto. O valor da dimensão de D deve ser igual ou superior a 10. Okay? E se vocês, por exemplo, agora atualizarem a vista do formulário,
Se atualizarmos a vista do formulário, ele vai recarregar o formulário e vai-nos pedir novamente para avançar. E reparem, 10 já permite a entrada. Se eu colocar 9, já não. 9,9 já não. Então isto acaba por ser interessante no sentido em que, imaginem que vocês têm um erro máximo admissível. Ou seja, que o parafuso tem de estar entre duas dimensões. Ou o D tem de estar entre duas dimensões. Imaginem que o D tem de estar entre 10, entre 9,8 e 10,2 milímetros, ou seja o que for, mas mais ou menos isto. A ideia seria sempre esta. Então, o que é que nós fazemos? Em vez de ser maior ou igual a, ele tem de estar entre um valor. Então, colocamos entre e, por exemplo, quando colocamos entre, vamos ver o que é que ele nos permite. Então, 9,7, por exemplo. Atenção aqui, 9,7 e 10,3, imaginem. E dizemos o erro máximo do parafuso é de, por exemplo, mais ou menos 0,3 ou 0,3 milímetros. E colocamos obrigatória a resposta. Se viermos atualizar aqui, F5, recarregar, por exemplo, se chegarmos aqui, imaginem que colocamos 9. Ele diz-nos o erro máximo admissível do parafuso é de 0,3. Está bem? Se é de 0,3, nós sabemos que, por exemplo, 9,7 serve. 10,3 serve. Mas 9,6 já não serve. Nem 10,4. E assim conseguimos garantir o quê? Que imaginem que ali 100% da amostra tem de estar naquele parâmetro, dentro daquele parâmetro. O que é que vai acontecer? Se nós medirmos 100% da amostra, não há nenhum parafuso que possa fugir a estas regras, está bem? Ou imaginem que o utilizador chega ao parafuso número 1000, que é o primeiro parafuso que ele vai medir, e o parafuso foge deste parâmetro. Se ele foge deste parâmetro, o que é que vai acontecer? O utilizador sabe que, por exemplo, tudo aquilo que ele fez até agora provavelmente está errado. Ele vai ter de repetir novamente os 1000 parafusos e parametrizar a máquina de maneira a que consiga estar dentro do erro, ou deste caso, da tolerância que é permitida. Então isto acaba por servir de maneira a ser uma ferramenta. Chamo sempre a atenção para todos que não é fácil fazermos isto e conseguirmos acertar à primeira. Isto tem de ser ir acertando. Estes campos podem ser deixados em aberto, mas claro que, por exemplo, em vez de ter aqui esta mensagem, passamos esta mensagem para cima. E, por exemplo, colocamos aqui observações, está bem? Que observações? Entre parênteses, o erro máximo é de 10 mais ou menos 0,3 milímetros, está bem? E em vez de termos esta obrigatoriedade, não temos, só dizemos que tem de ser um número, está bem? E quando chegamos aqui, fazemos F5, voltamos aqui e reparem, o erro máximo do parafuso é de 10 mais ou menos 0,3. Claro que aqui ele vai permitir entrar qualquer coisa, 8,3, por exemplo. Mas claro que isto depois vai ser um input para mais tarde. Então, o que é que acontece? Nós aqui sabemos que, por exemplo, se deixarmos a mensagem de segurança, que isto acaba por servir como uma instrução de trabalho ou acaba por servir como uma linha guia, uma linha orientadora para o trabalhador. Ou seja, isto é a salvaguarda do trabalhador. Se o valor que ele apanhou não está naquele intervalo que ele tem, ou que ele deveria ter, quer dizer que pode ser um erro da máquina, ou também pode ser um erro do instrumento de medição. Depende, tem de ser analisado. Mas normalmente podemos deixar uma resposta de segurança, contactar imediatamente o controle de qualidade, contactar automaticamente o diretor de produção, o responsável de produção, o responsável da secção, de maneira a que, por exemplo, isto não chegue ao cliente ou que consigamos otimizar tempo. Então, por exemplo, vamos construir um formulário completo para isto. De uma maneira simples. Então, ao construirmos aqui, o erro máximo não do parafuso, mas da medição, é de este valor.
e adicionamos mais uma pergunta, que é, neste caso, o W, que é o comprimento da cruz, porque isto é um parafuso com cabeça de Phillips, ou seja, uma cabeça em cruz, ou seja, W, e o erro máximo da medição, por exemplo, vamos admitir que tem de ser menor que 10, não é? Porque o diâmetro é 10, mas imaginemos que é à volta de talvez 6, mais ou menos, diria eu, 0,2 milímetros, 0,2 milímetros. Claro que não é escolha múltipla, não é? Temos de alterar. E ao termos aqui o alterar, a resposta curta e a resposta curta, e podemos também fazer novamente aqui validação da resposta, tem de ser um número, está bem? E obrigatório. Agora, nós vimos que temos de avaliar mais parâmetros, então vamos adicionar uma secção. Ao adicionarmos uma secção, reparem, tal como fizemos aqui, secção 1, controle da cabeça do parafuso, secção 2, controle da cabeça do parafuso, já não. Então, nós, na secção 2, vamos adicionar uma imagem. Que imagem? Vamos ver. Vamos adicionar esta imagem. Então, é a cabeça do parafuso da mesma, só que aqui é a cabeça vista por cima, não é? E aqui é vista ao comprido. Então, eu vou só aumentar um pouco a imagem para nós conseguirmos ver isto tudo. E o que é que temos aqui? A espessura da cabeça em si e a profundidade neste caso, da cruz. Esta profundidade tem a ver com o tipo de chave a que este parafuso se destina, certo? Então, eu não sou nenhum pró no que toca a parafusos, portanto, esta é uma parte que eu não domino, mas vamos tentar fazer. O que é que podemos colocar aqui automaticamente? Em vez de ser o controle da cabeça do parafuso, tal como aqui, o controle da face do parafuso e aqui sim da cabeça do parafuso. Então, da mesma maneira, vamos adicionar questões. Atenção para que a questão não seja adicionada cá em cima. Muito cuidado com isso. Nós queremos adicionar aqui, então selecionamos a imagem e adicionamos a questão. E vamos controlar primeiro o H. E o H, tal como anteriormente, o erro máximo de medição é, e vamos só copiar aqui, é quanto? Então, eu diria que esta espessura, por exemplo, será 1 milímetro, mais ou menos, por exemplo, 0,1. Não interessa. Mais ou menos 0,1. Então, mais uma vez, resposta curta, obrigatória, e tem de ser uma validação de resposta, tal que isto, por exemplo, tenha um valor máximo. Por exemplo, tem de ser menor ou menor que, vamos imaginar, 1,1.1, automaticamente. Senão, o cliente não aceita isto. E porquê? Porque, por exemplo, isto tem tudo a ver com também a flange, não é? Do nosso parafuso. Ou seja, este parafuso é um parafuso que conseguimos aqui ver pela imagem, que é um parafuso autorroscante, possivelmente a ser utilizado em madeira. Então, normalmente esta cabeça tem de ficar embutida na madeira e esta curvatura é de todo significante porque se não tiver este ângulo, o parafuso não fica à superfície, ou seja, ele tem de quase que entrar para dentro da madeira de maneira a ficar à superfície. Então, é importante isto. Imaginem, vamos colocar assim, menor que 1.1, sempre. Mas imaginem, ele também tem de ser maior do que uma certa dimensão, mas é possível nós conseguirmos sempre maior do que 1 e nunca menor, sempre maior que 1 e nunca menor do que 1. Porque muitas das vezes estes parafusos podem ser fabricados numa CNC e isso raramente existe esses erros, ou pelo menos neste caso em específico, a não ser que exista uma má colocação da peça. Mas não alongando aí, vamos deixar só que é número, está bem? Do mesmo modo, por exemplo, vamos duplicar esta pergunta. Então, vamos duplicar esta pergunta e está duplicada. E agora, nós queremos, por exemplo, esta dimensão, o quê? Então, o quê? E aqui o quê já vai ser, por exemplo, em vez de 1, que seria esta dimensão, é daqui até aqui, vamos dizer que é aproximadamente 3. 3, e podemos dizer que ele joga 0,5 para cada lado.
ou imaginem que ele só pode ser maior. Mais 0,5 milímetros menos não existe. Então não colocamos nada. E explicamos obviamente isso ao trabalhador. Adicionamos mais uma secção. E então, ao adicionarmos mais uma secção, vamos copiar aqui. E agora, o controlo de rosca do parafuso. Ao fazermos o controle de rosca do parafuso, vamos adicionar a imagem da rosca do parafuso. Então a imagem é a última que nós tínhamos, ou seja, é esta. É não só a rosca, mas também o comprimento do parafuso como um todo. Então, eu diria que o melhor é fazermos o seguinte. Adicionarmos novamente as questões, começarmos pelo L, que é o comprimento, e dizemos, por exemplo, o erro, ou como aqui em cima, o erro máximo de medição é, e qual é que será o comprimento disto? Daqui a aqui é 3, vamos admitir que daqui a aqui é, por exemplo, 15. Então temos um comprimento de 15, mais ou menos 0,5. Da mesma maneira, vamos fazer resposta curta, validação de resposta, e dizer que é um número, e dizer que é obrigatório. Duplicamos esta duas vezes, e vamos começar por dizer o RL. O que é o RL? É o comprimento da rosca. Imaginem que o comprimento da rosca é nada mais, nada menos do que validação de resposta, é um número, e o comprimento da rosca tem obrigatoriamente de ser menor do que o comprimento do parafuso. Vamos admitir que, por exemplo, é cerca de 10. E assim podemos garantir o quê? Que, por exemplo, daqui até aqui vão aproximadamente 3. Daqui até aqui vão aproximadamente 5. Ou seja, daqui 1, aqui 3 dá 4. Temos aqui 1, 5. Daqui a aqui 15, daqui a aqui 10. Ou seja, quer dizer que aqui existe cerca de 1 milímetro entre esta zona final. É um bocadinho, é apertado. Vamos dizer que, por exemplo, ele tem cerca de, em vez de 10, pode ter menos, pode ter, por exemplo, 8. Só para deixar isto minimamente credível. Quem estiver a ver isto e for especialista em parafusos vai dizer: este gajo é maluco, não percebe nada disto. Um pouco. Percebo de controle de qualidade, não sou o maior entendido em parafusos. Por fim, temos o D1, que é o diâmetro, neste caso, da rosca, do exterior da rosca, e, por sua vez, tal como diz aqui em cima, o D1, D1, Major Diameter. Major Diameter significa diâmetro maior, então o diâmetro maior é nada mais, nada menos do que o diâmetro exterior da nossa rosca. Imaginem, se nós aqui dizemos que, por exemplo, o parafuso é um parafuso, não sei, eles não dizem aqui, não é? Mas imaginem que é um parafuso com 10 na cabeça, não é? Ou seja, a face tem 10, obrigatoriamente aqui tem de ter menos que 10, então eu diria aproximadamente, não sei, talvez 6, vamos ver. Pode ser 6, vamos tentar 6. Deixamos 6, mais ou menos 0.2 e a mesma coisa. E, por sua vez, temos o nosso relatório feito. O que é que acontece? Se tivermos só um trabalhador a trabalhar na secção, é uma coisa. Se tivermos mais do que um trabalhador, eu sugiro adicionarem aqui uma escolha múltipla e colocar o nome dos operadores. Por exemplo, o Manuel, o José, a Maria e a Kátia, por exemplo. E assim, quando vamos fazer o nosso formulário, torna-se mais fácil de percebermos quem é que está a fazer o controle da qualidade. Então, reparem, vamos recarregar e imaginem, temos o operador sabe mais ou menos que tem de fazer estes controlos, sabe que tem de registrar o resultado, conforme as especificações do cliente. As especificações do cliente podem estar ao longo do formulário, como vocês já viram. Imaginem, eu sou o Manuel, chego aqui e dou o valor 10 mais ou menos 0.13, imaginem, 10 mais ou menos 0.3, 10.1, 6.0,
Está feito. Agora, um erro vem. Isto acontece a todos. Acontece a todos. Aqui ele não quer uma escolha múltipla, quer isto e quer uma validação de resposta com um número. Certo, está novamente alterado. Não sei porquê voltou a isto. Vamos recomeçar. Então, sou o Manuel e isto deu 10.1, aqui deu 6.0 e, por exemplo, aqui deu 0.98, aqui deu 3.02 ou 3.2 e por sua vez aqui deu o L, que é 15.1, o RL deu 7.7 e o D1 deu 5.95, por exemplo. Submeter. E está feita a resposta. Então a resposta foi submetida e o que é que acontece? Nós, quando temos a submissão da resposta, podemos obrigar a algumas coisas, como por exemplo iniciar sessão, receber o e-mail, recolher o e-mail, quem faz a submissão pode alterar a posteriori, podemos mostrar uma barra de progresso, podemos fazer um conteúdo de um conjunto de várias coisas. O que é importante nós agora vermos? Por exemplo, nós conseguimos controlar as respostas mediante o operador. Mas não é esta a ferramenta que é mais interessante. O mais interessante é isto que temos aqui em cima, que é criar uma folha de cálculo. Então isto funciona quase como um Excel, ou funciona exatamente como um Excel. E, por exemplo, controlo dimensional parafuso S1. Então, nós criamos o controle dimensional do parafuso S1 e reparem, temos aqui o controle dimensional do parafuso S1. O controle dimensional do parafuso S1, podemos alterar o nosso Excel de maneira a conseguirmos aqui um conjunto de coisas. Como, por exemplo, se chegarmos aqui e introduzirmos uma coluna à esquerda, reparem que temos 10 mais ou menos 10.3. Então nós conseguimos ter, imaginem, não uma, mas duas colunas e podemos comparar, por exemplo, aqui o valor do erro máximo com o valor, ou o valor da medição com o valor do erro máximo e o erro mínimo. Por exemplo, se tivermos 10 mais ou menos 0.3, sabemos que isto vai dar sempre 10 menos 0.3, que é o valor mínimo. Interessante que isto funciona de uma maneira engraçada. Aqui permite vírgulas, no formulário não. E 10 mais 0,3. E podemos comparar este com este e dizer se o valor está dentro ou não do nosso parâmetro. Podemos fazer isto desta maneira ou também podemos validar os dados. Podemos falar mais à frente da validação dos dados, ou seja, que seria uma formatação condicional e, por exemplo, este valor tinha de estar dentro de um intervalo. Ou seja, se ele estiver dentro de um intervalo, nós aceitamos esse valor. Se ele não estiver dentro de um intervalo, não o aceitamos. Ou seja, ele pode ficar a vermelho. Neste caso, por exemplo, está entre e pode estar entre este e dizermos que está entre D2 e entre D3. Ou então podemos simplesmente dizer 9,7 e 10,3. E se ele estiver aqui, aparece, por exemplo, a verde. E se fizermos concluído, vamos ver. Desculpem, fiz para o sítio errado, não é? Esta regra não é para a... Está certo. Está certo. Então, qual é que é o único problema? É que ele meteu com o ponto 10.1 e não 10,1. Se colocar com o 10,1, supostamente já deverá dar. Aqui.
aqui. (10.1) e já está. O que é que acontece? Claro que existem aqui sempre estes pormenores, como por exemplo, os números vêm formatados a ponto e não a vírgula, e eu não vou formatar este vídeo tal que não existe este problema. A ideia é mesmo essa, é vermos, por exemplo, coisas que podem acontecer quando estamos a fazer este tipo de coisas. O que é que eu diria? Que nós podemos formatar o nosso Excel de maneira a que ele diga o que é um número, ou se o que vale é a vírgula, se o que vale é o ponto. E onde é que podemos fazer isso? Podemos fazer isso através de e podemos fazê-lo aqui em ficheiro, detalhes do documento, desculpa, ficheiro, onde é que está? Definições da folha de cálculo. E, por exemplo, o local está em Portugal e em Portugal nós utilizamos a vírgula como método. Mas, por exemplo, se nós mudarmos para os Estados Unidos, e eu sei que isto não é o mais interessante para todos, mas já vamos ver como é que fazemos ao contrário, e guardarmos a folha, o ponto já não é o válido. Ou, neste caso, a vírgula já não é válida. O que vale aqui é o ponto. Então já não temos de nos preocupar com isto. Ele automaticamente faz isto. Claro que também podemos fazer ao contrário. Podemos, no formulário, ir às preferências do formulário ou ir às definições do formulário e possivelmente alterar isto. Deixem-me só ver como é que o faríamos. Talvez será aqui às preferências. Eu tenho ideia que dá, mas vou colocar depois na descrição do vídeo como é que podemos fazê-lo. De qualquer das maneiras, no Excel, ou no spreadsheet, já o temos feito. Reparem, está entre 9,7 e isto. E nem sequer precisamos de utilizar aqui estas colunas. Portanto, vamos eliminar as colunas. Por exemplo, a mesma coisa aqui, em que nós vamos definir um intervalo, ou vamos definir, neste caso, uma formatação condicional. E ao definirmos a formatação condicional, vai novamente acontecer a mesma coisa, que é, se estiver entre, está entre, e novamente, aqui temos 6 com 0.2, então será 5.8 e 6.2. E se ele estiver entre estes valores, será então verde. Concluído. Novamente, se nós agora aprovarmos isto e estranho. Estranho o facto de que isto não está a reconhecer as formatações uma a uma. Então, continuando, se nós fizermos estas formatações e depois copiarmos as formatações para baixo, ou seja, continuarmos a fazer as formatações condicionais e definirmos isto para a primeira linha, 5.8, desculpem, aqui, formatação condicional, e, por sua vez, esta estiver também entre os valores que nós queremos, ou seja, está entre o intervalo que nós queremos, que neste caso é 1 e mais ou menos 0.1, ou seja, 0.9 e 1.1. E, por sua vez, também o definimos como verde. Mais uma vez, acontece o mesmo. Eu vou definir para todos e já vamos ver o que se passa. Aqui, se a célula estiver entre, e agora é 3 mais 0.5, e muita atenção a isto, o valor mínimo é 3, o valor máximo é 3.5, concluído, e a cor, obviamente. Eles alteram novamente, mas isto foi porque eu voltei a escrever o número. Aqui 15.1 não está a aceitar, também não estou a ver porquê, ele não está a passar a número, mas já vamos ver o que se passa. 7.7 já passou a número.
ao que se passa aqui a introduzir o valor. Já vamos verificar. Então, novamente, aqui 15.1, verificar que está entre 14.5 e 15.5. Inserir a formatação condicional, se estiver entre e 14.5, 15.5, e se estiver dentro do valor certo, aplicar. Depois temos esta que estará entre 7.5 e 8.5, mesma coisa, formatação condicional, está entre e 7.5 e 8.5. Definir, validar, ok. E por fim, aqui esta que vai acontecer a mesma coisa. E ainda não estou a perceber bem porquê, nunca me aconteceu. Vamos verificar, está entre e 5.98, desculpa, e 6.2. E assim estaria a verde. Se alterar aqui, 5.95, 5.95, e porquê que 5.95 não está a deixar? Vamos ver. Vamos aumentar o número de casas decimais e ver o que se passa aqui. 98. E creio que aqui a única coisa que me resta tentar é pegarmos nesta linha completa e pré-definirmos isto como números. E pronto, já resultou. Ou seja, se definirmos isto tudo como números, quando chegamos aqui conseguimos ver automaticamente o que é que se está a falar. Ou seja, eles estão dentro dos intervalos, estão a verde. Agora, como criar uma regra que nos permita verificar o que é que acontece se isto não for obedecido? Então, podemos adicionar outra regra e se ele for ou se ele não estiver dentro do intervalo da regra anterior, ou seja, por exemplo, aqui tínhamos a regra que estava entre 9.7 e 10.3, ou seja, 9.7, 10.3, aqui em vez de estar assim, está a vermelho, concluído. Imaginem que eu em vez de ter 10.1, tinha 10. Não sei, talvez 10.8. Automaticamente muda para vermelho. E vocês sabem o que é que aqui está a acontecer. Está bem? Ou seja, esta é uma maneira de nós controlarmos, por exemplo, a data em que foi feita a medição, a hora a que foi feita a medição, porque o trabalhador deve fazer isto enquanto está a fazer a medição, com o seu backlist, seja com que equipamento for. E sabemos quem é o operador. Também podemos saber outro tipo de coisas, por exemplo, a unidade que ele tirou, ou seja, por exemplo, ao parafuso número 100 fabricado, ele retirou para fazer o controle dimensional. E, obviamente, que isto vale o que vale, mas à medida que nós vamos tendo respostas, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nisto, carregamos no aplicar a formatação e passamos isto para os que estão abaixo. Ou seja, por exemplo, até à linha 101. E assim todos estes têm a mesma formatação. E sempre que for inserido, por exemplo, uma nova resposta, imaginem que chegamos aqui a enviar outra resposta, e chegou aqui, agora foi a Maria no outro turno, que chegou cá e meteu, por exemplo, 8, 6.2, 1.2 e 3.2, ter uma certa. E imaginem agora que a máquina começou a cortar a 15.5 e 8.4 e aqui 5.9. Imaginemos que era isto. Foi submetida a resposta. Automaticamente a resposta vem para cá e reparem, ela já ficou formatada com exceção deste, que não sei porquê, lá está. Normalmente o Excel reconhece automaticamente, ou o spreadsheet reconhece como número, mas se chegarmos aqui e o colocarmos como número, ela está supostamente fora do valor. Desculpem, ela reconheceu como número automaticamente. A única coisa que aconteceu aqui que não fez é que não existe ainda uma regra para o vermelho. Porque se, por exemplo, nós já tivermos aqui uma regra que está, em vez de ser do 0.9 e 1.1, estiver fora, ou seja, não está no intervalo de 0.9 e 1.1, ele em vez de pintar assim vai pintar
de vermelho. Concluído. E se nós pegarmos no pincel de formatação e fizermos para aqui, ele automaticamente aparecia a vermelho. O que é que nós conseguimos, por exemplo, prever? Ou o que é que nós conseguimos, por exemplo, adicionar? Podemos adicionar lotes, podemos adicionar várias coisas, como por exemplo, imaginem que nós estamos a fazer isto para um cliente, ou seja, estamos a fazer uma encomenda de cliente. Adicionamos mais uma questão na secção, ele foi adicioná-la à última ou foi adicioná-la no outro lado, adicioná-la aqui, nós não a queremos aqui, queremos logo aqui. Por exemplo, isto vai numa encomenda de cliente e nós queremos, por exemplo, o lote. Então, o lote tem de ser o lote da encomenda de cliente. Então, adicionamos aqui o lote e automaticamente o trabalhador, quando vier, vai dar uma resposta para o lote. Imaginemos que o trabalhador, por sua vez, precisa de mais informações. Precisa, por exemplo, como nós estávamos a dizer, o número da amostra. Ou seja, imaginem que nós queremos que o trabalhador recolha a amostra entre várias opções. Imaginem, entre 100, entre 500, entre 1000, entre 5000, imaginem 10.000. Por exemplo, nós queremos que ele tire o parafuso número 100, o parafuso número 500, o parafuso número 1000, o parafuso número 5000. Ele seleciona cada um deles respondendo ao lote. E o que é que nós vamos ter mais tarde, quando ele for, neste caso, quando formos fazer o controle? Vamos ter, por exemplo, estas opções, não é? Imaginem que, por exemplo, o Manuel vai do lote ABCD 2021-08 e o número da amostra, imaginem, ele já apanhou a 100, já apanhou a 100, agora vai para a 500. Vai para a 500, seguinte, tira e diz 10.5, 6.2, tudo bem. Imaginemos nós, 1, 3.2, 15.3, 8.2 e, por fim, 6.1. Submeteu. Feito. O que é que vai acontecer? Aparece-nos logo automaticamente e aparece-nos aqui no fim o lote e a amostra. Imaginem que o Manuel na primeira tinha sido o mesmo lote, só que era a amostra 100. Então, ele vem aqui e reparem, nós temos um desvio. Aonde? No D. Então, automaticamente, o que é que nós temos de avisar? Se nós estivermos cá em cima na torre de controle, vamos analisar isto, recebemos a notificação em como o Manuel chegou à produção número 500. Atenção, temos um desvio. O Manel tem de automaticamente ver que existe um desvio, mas se porventura o Manel não ver que existe um desvio, a torre de controle tem de ver que existe um desvio. Quando digo a torre de controle, não é nenhuma torre própria, pode ser o gestor de produção, um técnico administrativo que apoia a produção, seja quem for, tem de controlar o que é que está a acontecer e ver que existe aqui alguma coisa que está a falhar. Isto vai atualizando em tempo real e, obviamente, a pessoa pode receber notificações por e-mail através do quê? Aqui no nosso formulário nós podemos ter, por exemplo, a opção de que quando o nosso trabalhador acaba de enviar o formulário, nós somos notificados de maneira a podermos ter as respostas automaticamente à medida que vamos operando. Então, como é que nós podemos fazer isso? Chegarmos aqui às respostas e receber notificações por e-mail para respostas novas. E cada vez que é feita uma resposta nova, nós recebemos no nosso e-mail, o e-mail que está associado, obviamente, à criação. Também podemos chegar aqui e adicionar colaboradores. Imaginem, chegamos aqui, adicionamos vários colaboradores e cada vez que há uma resposta, esses colaboradores vão ver que essa resposta foi submetida. E, por sua vez, também têm acesso ao nosso Excel de controle e ver quem é que produziu, quem é que não produziu e, obviamente, controlar vários pontos. Este é o meu exemplo para hoje, por exemplo, o controle dimensional de um parafuso. Isto pode ser feito, por exemplo, na área alimentar com pesos, com comprimentos, com volumes, seja com o que for. A única coisa que nós necessitamos é o erro máximo, o erro mínimo, as tolerâncias, por assim dizer, e obrigatoriamente conseguimos fazê-lo por aqui. Então, isto é a minha sugestão para implementar um plano de inspeção e ensaio numa produção
que pode ser feito, por exemplo, através de um telemóvel. Porquê? Porque se nós chegarmos ao nosso telemóvel, podemos simplesmente chegar aqui e aceder ou enviar, por exemplo, o nosso formulário Google, enviar para o e-mail daquela pessoa que nós quisermos que responda. Por exemplo, vou enviar ao ivansoares.outlook.pt, que sou eu, e ao enviar, o ivansoares.outlook.pt vai receber uma notificação para fazer o preenchimento deste. Reparem, já o recebi, o controle do parafuso S1. Podemos partilhar num grupo de WhatsApp com os nossos colegas, podemos fazer várias coisas. Temos é de ser dinâmicos, não podemos tratar as pessoas como se elas não soubessem nada. Temos de ser dinâmicos, criar soluções que ajudem a nossa equipa a melhorar. Por exemplo, eu acabei de receber aqui o preenchimento do questionário, posso preenchê-lo diretamente no e-mail ou posso carregar em preencher o formulário e ele ao preencher o formulário, reparem, automaticamente abre-me o formulário todo aqui. Ou seja, eu consigo ver tudo o que está aqui. E preencher o formulário tal como se fosse um formulário normal. Por exemplo, novamente o Manuel, o lote ABC 2021-08, é a amostra 1000 em que o Manuel preencheu. Agora a máquina está completamente maluca, já vai com 10.8 de diâmetro inicial. Os outros parâmetros estão dentro do expectável, mas estão a começar a desafinar. Por exemplo, aqui 1.1, aqui 3.3 e imaginando que ela está a começar a ficar completamente fora dos eixos, por assim dizer. 15.4, 8.3 e por fim 5.8. Imaginem, eu submeti, reparem, automaticamente ao submeter já apareceu aqui. O Manuel preencheu, 10.8 completamente fora, o resto das dimensões estão dentro do que nós esperávamos, mas esta dimensão está completamente fora. E o que é que nós temos de fazer? Automaticamente aqui já devemos ter tido atenção. Há várias soluções de corrigir isto. Por exemplo, tendo em conta que este diâmetro pode não afetar o resto da estrutura do parafuso, o que é que eu faria? Pode-se fazer uma retificação aos parafusos, muito custo, apesar de não ter o material, tem muito tempo por trás. Podemos falar com o cliente e ver se isto é aceitável. Seria alguma das soluções que eu faria. Não enviar isto a um cliente, obviamente, e esperar que o cliente não note, porque o cliente depois pode notar e isso não é maneira de nós resolvermos um problema. Ser transparente com o cliente. Esta é a minha recomendação para hoje. Caso tenham alguma dúvida, escrevam nos comentários abaixo. Posso dar uma ajuda a criar. Posso deixar, por exemplo, um template desprotegido para verem. Algo muito simples de criar. Qualquer coisa que necessitem, podem sempre contactar-me nos comentários abaixo, por mensagem privada, pelo e-mail que eu deixo no vídeo, na descrição do vídeo. Algumas destas coisas, obviamente, como viram, eu fiz isto de cabeça. Algumas destas ferramentas demoram tempo a ser implementadas. Não é uma coisa que se implementa do pé para a mão. Ou melhor, é e não é. Nós conseguimos implementar isto num dia, ao invés de 6 meses, mas temos de ter muito cuidado, que é para depois mais à frente não nos dar problemas. Não é simplesmente dizer, olha, vou pôr isto e pronto. Temos de dar formação aos nossos trabalhadores, como preencher, como fazer, de maneira a que as coisas corram suavemente ao longo da produção. Obrigado. Resto um bom dia a todos e bom trabalho.